bem, tá? Então, não tem problema nenhum a gente errar e eu estou admitindo aqui que eu errei por falta de atenção. Imagina. Lembram-se desse exemplo? Tá gravando, tá? Então, vai ficar gravada essa minha correção. Lembram daquele exemplo que a gente fez na aula de ontem? Esse do dito cujo da cereja? Lembram desse exercíciozinho que a gente fez ontem? Eu estava fazendo ele ontem. Você percebeu, Gustavo? Sim. Eu, para começar, odeio esses negocinhos, porque é mais prestar atenção do que a matemática em si, exatamente. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou distraída. Isso acontece, eu tenho que conferir se eu não copiei o sinal certo, se eu não copiei o sinal errado, se eu fiz a conta certa. Esses dias na sala, quem tem aula comigo sabe que eu fiz um meio mais um sexto lá, tirei o mínimo múltiplo comum, deu uma coisa louca lá. Fiz uma soma de frações que não fazia sentido. Então, nesse exercício eu só percebi ontem à noite e fiquei... Não, pode falar, Gustavo, porque eu também erro às vezes a conta. Você vai ser, deixa eu ver, você vai ser meu aluno, não vai? Vai ser meu aluno daqui a 2 semanas. Então, sim, pode falar, porque às vezes eu erro conta assim. Eu tô aqui, assim como vocês, então não tem problema nenhum. O que aconteceu nesse exercício? Eu achei, até escrevi aqui embaixo, eu escrevi assim, né? Cereja mais cereja igual a 20. Vocês estão vendo que aí que está circulado tem 4 cerejas? E na conta tem só uma? Estão vendo aí? Que na equação tem 4 cerejas? Então, essa equação ali de cima, como é que ela seria interpretada? Ela não seria interpretada cereja mais cereja, seria 2 cerejas mais 2 cerejas é igual a 20. Portanto, seria 4 cerejas igual a 20. E, portanto, cada cereja vale 5 unidades e não 10, como eu tinha colocado. Então, eu vou deixar esse slide aqui justamente para corrigir aquele da nossa última aula. Então, a conta que a gente precisava fazer, no final das contas, era uma banana mais uma cereja vezes uma maçã. Então, no lugar desse 10, não era 10, era 5. A ordem de prioridade continua a mesma, né? Então, na verdade, não ficava 10 vezes 4, ficava 5 vezes 4, que é 20, e aí 15 mais 20 dá 35. Então, o resultado correto aqui dessa brincadeirinha era 35, tá, pessoal? Então, sim, esse jogo, até quando na hora que eu peguei, o meu esposo falou assim, isso aí sempre tem um rapaz segurando a banana na hora da conta. E eu não percebi, realmente, tá? Errei, faz parte da vida a gente errar, então aqui foi por falta de atenção mesmo, não me toquei que ali eram 2 e na conta ele pedia uma só, tá? Então, a correção aqui é que a resposta correta desse exercíciozinho é 35, porque eu tinha errado, né? E aí acabou que vocês foram na minha onda. Eu tinha ali 2 cerejas mais 2 cerejas igual a 20, portanto, cada cereja vale 5. Tá bom? Então, corrigindo aí o que eu errei na aula de ontem, desculpa. Eu vou deixar esse parte gravado e aí a primeira folha das notas de aula de hoje é esse slide que tá aqui, tá? Justamente para corrigir aquele erro que tinha lá. Acontece, faz parte. Então, beleza, certo? Corrigido. Todo mundo entendeu o erro aqui que eu cometi ontem e acabei levando vocês a cometer também? Perceberam qual foi o problema aqui no exercício? Tinha 2 cerejinhas ali, né? E na verdade na conta só tinha uma só. Então, quando aparecer esse negócio, você já sabe que vai ter alguma pegadinha além de ter que fazer a conta ali no sentido certo. Beleza? Eu coloquei lá no material que eu disponibilizei para vocês algumas outras expressões que eu encontrei, tá? Mas está lá no material da aula de ontem. Então, quem quiser fazer também pode fazer para treinar. Então, tem mais alguns cálculos daquele. Tem um aqui tipo de ligue os pontos, né? Coloque o resultado certo na coluna certa. Mas isso está no material da aula de ontem. Para a aula de hoje, queria corrigir com vocês. Cai bastante essas questões de múltipla escolha, sim, né? Aí, para vocês, na época que eu fiz o vestibular, que nem foi tanto tempo assim, mas é bastante tempo mesmo assim, era questão de somatório. E aí, se você assinalasse uma questão errada, anulava tudo. Era horrível, assim.
né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 6 contas, 6 respostas, aí eu tenho que ligar os pontos ali para ver qual que é o resultado correto. Então, está disponível no material da aula de ontem, caso vocês queiram fazer mais alguns, mas é só colocar lá, expressão numérica, meme, expressão numérica, figurinha, imagem, vai aparecer várias coisas assim, certo? Então, o que eu tinha planejado para o começo da nossa aula de hoje era corrigir aquelas expressões numéricas que tinham ficado de exercício para vocês, que era o que estava na tela ali no começo da nossa aula. Então, vamos corrigir? Lembrando que, para resolver uma expressão numérica, a gente tem que seguir aquela ordem de prioridade, e quando a gente está no mesmo nível de prioridade, eu resolvo na ordem com que as operações aparecem. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Então, vamos lá. A gente tinha feito as 5 primeiras e faltou as outras 5 do final. Alguém resolveu esse item F e sabe me dizer qual que é o resultado que chegou? Eu tenho anotado aqui os resultados. 49. Mais alguém? Ah, legal, vocês tentaram fazer. 49. Então, até agora, unanimidade, 49 é esse mesmo resultado. Preciso fazer esse, eu posso pular para o próximo, já que ninguém chegou no resultado diferente desse item F. Aqui hoje a gente vai falar de outras coisas, né? Se for o caso, assim, se der um resultado diferente, eu faço com certeza, tá? O que precisaria lembrar nessa expressão numérica? Que eu tenho aqui um parênteses, então esse cara é prioritário, dentro do parênteses só tem uma conta, então é uma conta de mais, vou fazer essa conta, mas fora da expressão numérica, toda operação de multiplicação e divisão que for limitada, digamos assim, por uma soma ou uma subtração, eu já posso fazer nesse passo, eu não preciso fazer uma conta para cada passo que eu fizer. Então, eu poderia fazer esse 6 vezes 8, que dá 48, e esse 48 dividido por 12, que dá 4. Então, eu poderia fazer essas 4 partes, essas 3 partes, em um passo, e o resultado está certo, é realmente 49. Então, já que vocês me passaram ali, esse aqui eu vou pular. O item G. Quem tentou fazer chegou em quanto nesse item? Esse eu vou fazer, tá? Porque ele tem um erro de digitação e aí a resposta não deu inteira, mas não tem problema também, tá? 52 sobre 33. Alguém chegou num resultado diferente desse? Deixa eu pegar aqui minha calculadora que tá perdida em algum lugar da minha casa. Só 2 responderam. Então, eu vou fazer esse exercício, ele realmente dá 52 sobre 33, tá? Que é número assim como qualquer outro, tá? Sem preconceito aí com os números de frações, e a gente vai ver frações na aula de hoje. Então, vamos ver. Eu tenho um parênteses aqui, portanto, eles são prioritários. E nesse primeiro parênteses, eu tenho uma multiplicação e uma divisão, que são operações de mesma prioridade. Então, aqui eu vou resolver primeiro a multiplicação. Por quê? Não é porque é a multiplicação, e sim porque eu vou resolver na ordem no que aparece. A primeira que apareceu foi a multiplicação. Então, isso aqui eu vou ter 52. Professora, posso dividir esse 52 por 3? Não, porque tem uma chave. Então, primeiro eu tenho que resolver tudo que está dentro daquela chave. 52 dividido por 3 vezes, vou manter o cochete. 3 vezes 10 é 30. Posso dividir por 30 já? Eu fiz a primeira operação, deu 30, mas eu consigo fazer de cabeça que 30 dividido por 30 é 1. Então, eu já vou fazer isso. 3 vezes 10, 30. 30 dividido por 30 é igual a 1. Portanto, dessa operação toda ficou 1. 1 mais 2 vezes 5 é 10. Não repeti o parênteses, porque já resolvi o que estava dentro do parênteses. Vou fechar o cochete e vou fechar a minha chave. 52 dividido por 1 mais 10 é 11. Portanto, aqui eu tenho 33 vezes 11. 33 não. 3 vezes 11, que vai dar o 33 que vocês me falaram ali. 52 por 33.
posso escrever na forma de fração, né? A gente já sabe o que é, então eu posso avançar um pouquinho. Não dá para simplificar, tá? Deixa eu ver. Não, 42. Não dá para simplificar. 33 dá para dividir só por 3 e por 11. 52 não dá para dividir por 11, porque seria 11, 22, 33, 44, 55, seria o múltiplo de 11 mais perto. E também não dá para dividir por 3, porque quando eu somo os dois dígitos de 52 dá 7, e 7 não é divisível por 3. Então, essa é a fração mais irredutível que eu tenho com relação a esse valor. Eu falo isso muito para os meus alunos, tá? E agora eu vou usar a calculadora para fazer essa conta. 52 dividido por 33 é um número fracionário. Essa é a fração mais reduzida que eu posso utilizar. Então, essa é a fração mais reduzida. O que significa uma fração reduzida? Significa que eu não posso simplificar essa fração. Mas muitas vezes é interessante que eu enxergue essa fração, que é esse número, 52 sobre 33, na forma decimal. Porque eu posso ter que representar isso num gráfico, eu posso ter que calcular isso, comparar com outro número. Então, se eu for calcular qual seria o valor dessa fração, aproximadamente, é isso mesmo? 55, não é 52 sobre 33. O Antônio faz aula comigo, já sabe. Aproximadamente 1,575757. Isso é uma dízima periódica, onde repete esse período. Então, eu posso escrever assim: 52 sobre 33 é igual a esse cara, porque eu estou usando essa notação aqui para dizer que isso é uma dízima periódica, que é um número decimal com infinitas casas, onde essas casas se repetem. Isso chama-se dízima periódica. O que acontece? Muitas vezes a pessoa escreve assim: ah, isso aqui é igual a 1,57. Não. 1,57 é um número e 1,57, 57, 57, com esse período de 57 se repetindo, é outro número. Eles são próximos? Sim, mas não é a mesma coisa. Então, toda vez que você for escrever um número, se ele for fracionário, deixa ele fracionário para fazer a conta, para usar esse número para outra coisa, deixa ele fracionário. Quando você chegou lá na resposta, ou se você, por exemplo, pessoal da Contábeis, que vai trabalhar com um número que eventualmente é um valor de dinheiro, aí tudo bem, faz sentido usar um valor decimal com apenas 2 casas. Mas sempre tenta usar a maior quantidade de casas possíveis e usa a forma decimal só lá no final, quando for extremamente necessário que você precise saber a forma decimal desse número. Se quiser escrever esse número na forma decimal, você pode escrever assim: ele é aproximadamente, esses 2 tios significam que é uma aproximação, aproximadamente 1,58. Ou assim, com uma casa seria 1,6. Com 2 seria 1,58. Com 3 seria 1,786. Por que mudou? Não é simplesmente você cortar na casa decimal. A gente tem que olhar o número que vem depois. Eu arredondo números usando a forma mais simples e que é a forma que a calculadora usa, que é, vamos supor que eu queira usar apenas uma casa decimal depois da vírgula. O número que eu estou cortando é 5 ou maior? Se isso for verdade, a casa decimal que eu vou escrever vai ser uma unidade a mais. Então, como o número que vem depois é 7, esse 5 que eu vou escrever, na verdade, vai se tornar 6. Por isso, esse 6 aqui. Porque eu cortei e o número que vinha depois desse corte é um número igual ou maior que 5. Se eu cortar aqui, o número que vem depois do 7 é maior ou igual a 5. Portanto, esse 7 vai virar 8. É esse 8 que está aqui. Se eu cortar na terceira casa decimal, depois do 5 vem um 7. Portanto, esse 5 vai virar 6 unidades. É esse 6 que está aqui. Tá? Então, eu uso arredondamento assim. Existem outras formas de fazer isso,
tá? Sempre que o professor for cobrar algum tipo de arredondamento diferente, ele vai deixar claro qual é o arredondamento, porque existem normas da ABNT com arredondamentos diferentes, mas eu uso o que eu chamo aqui de arredondamento científico, que é um arredondamento que a calculadora e qualquer programa de computação matemática, computação numérica vai utilizar. Se for maior ou igual a 5, arredonda para cima, tá? Vocês já conheciam essa regra de arredondamento? Se for maior que 5, arredonda para cima, se for menor, arredonda para baixo? Ou vocês arredondam números de um jeito diferente? Sim, conheciam? Geralmente é essa regra, tá? Geralmente é essa regra que a gente aplica. Então, por que eu acabei aproveitando esse exercício com um erro? Porque muitos alunos chegam nesse 52/33 e dizem, isso aqui é 1,57. Não, tá? Primeiro que não é igual, pode ser aproximado, e se você cortar um número que tem infinitas casas decimais em alguma das casas decimais, você precisa fazer o arredondamento, tá? Em cálculo numérico, quem for meu aluno, a gente vai discutir um pouco mais isso, a diferença entre arredondar e truncar, que são duas operações matemáticas, são duas manipulações numéricas diferentes, mas aqui a gente sempre vai utilizar arredondamento. Então é isso mesmo, 52/33. Era para dar 52/13, que daria 4, mas o erro ficou, então tudo bem. O item H, alguém fez? Se fez, quanto que chegou? Qual foi o resultado que vocês chegaram? Tem mais gente aqui na sala agora, deixa eu ver. Chegaram mais alguns. 17. Então, tenho 3 respostas iguais a 17. Esse é o resultado mesmo dessa expressão. 17. Alguém chegou num resultado diferente? Se chegou, eu faço o exemplo. Caso contrário, eu passo para os próximos. Fale agora ou cale-se para sempre. Espera aí que eu mesma levantei a minha mão aqui. Não? Então tá. Então a gente segue o barco. O que dá para fazer aqui? Dá para fazer essa divisão. A prioridade é esse parênteses. E nesse parênteses eu tenho que fazer a multiplicação e a divisão primeiro para depois fazer a subtração ali dos resultados. Certo? Então aqui o resultado é de fato 17, como vocês colocaram ali. 49, o outro 17. Item I. Quem fez aí, qual foi o resultado que vocês chegaram? Se vocês não fizeram, eu faço aqui rapidinho, mas alguém fez? Sabe qual é o resultado que tem que dar dessa dízima periódica? Dessa expressão numérica, perdão? 60. Alguém mais chegou em 60? Sim, 3 respostas, é isso mesmo, dá 60 essa expressão numérica. Então, isso aqui dá 60 realmente. E aqui nesse caso tem que fazer primeiro o que está dentro do parênteses, a divisão, que é prioritária com relação à soma. Essa multiplicação também pode fazer, e aí depois vai fazer a divisão ali pelo 48 e depois se livrar daquelas chaves, tá? Então, isso. Essa sequência vai dar 60 mesmo. E o último item, o item J. Alguém fez? Qual foi o resultado que vocês chegaram? Esse aí eu vou fazer, tá? Vou fazer só porque é o último, daí a gente verifica. 8. Alguém mais chegou em 8? Sim, 3 respostas, então é isso mesmo. O resultado disso é realmente 8, tá? Essa aqui eu vou fazer só para relembrar mais uma vez aí a sequência das operações. Então, aqui eu tenho parênteses, esse parênteses, porém dentro do parênteses o que é prioritário é essa divisão. Aqui eu também tenho parênteses, só tem operação dentro. Professora, eu posso fazer a divisão e já antes de colocar a próxima linha subtrair 3 unidades do resultado? Pode, tem problema. Você pode fazer cálculo mental aí se você conseguir fazer isso. O importante é que você faça na ordem certa, tá? Eu não vou fazer aqui porque para ficar registrado, mas pode fazer sim. Então, copia a chave, copia o colchete. 36 dividido por 9 é 4, menos 3. Aqui tem um parênteses.
vezes 8 dividido por 2 é 4. Fecha o colchete, porque aqui não precisa mais de parênteses. Fecha a chave, nem precisaria dessa chave aí que está redundante. Mas tudo bem, tem 2 símbolos juntos aqui, 2 símbolos juntos aqui, então eles estão fazendo a mesma coisa, não precisaria. 6 que multiplica 4 menos 3 é 1, então fica 1 vezes 4, que está ali, fecha a chave, divide por 3. Agora aqui eu tenho 6 que multiplica 1 vezes 4 é 4, dividido por 3, certo? Tirei o colchete porque eu já resolvi o que estava dentro do colchete. E agora eu vou resolver, como eu tenho duas operações que estão na mesma prioridade, da esquerda para a direita. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 3 é 8. Então, isso mesmo que vocês me falaram ali, 8 unidades, certo? Então, para resolver a expressão numérica, lembra da ordem de prioridade e lembra ali que os parênteses vêm antes do colchete e vêm antes da nossa chave. Bom, a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre frações. Então, na nossa aula de hoje, a gente basicamente vai falar, vai relembrar como é que a gente faz as 4 operações básicas quando a gente tem um número que a gente chama de racional, então um número que pode ser escrito na forma de fração. E eu separei ali no final também algumas equações, como aquelas de ontem, equações do primeiro grau que envolvem frações ali nos números que aparecem na equação. Perdão. Então, a gente conheceu a gente falou um pouquinho sobre os 2 primeiros conjuntos de números, que são os números naturais e os números inteiros. O conjunto que estende, o próximo conjunto de números que a gente estuda, é o conjunto chamado dos números racionais. O que é um número racional? O número racional é composto pelos naturais, pelos inteiros, os naturais e os inteiros fazem parte dos números racionais, é composto pelos números que podem ser escritos na forma de fração. Esse conjunto, ele é denotado por essa letra Q, com aquelas barrinhas duplas também. A minha versão dos racionais é assim, o meu Qzinho de racional, tá? Então pode aparecer os 2 símbolos, eu não consigo fazer isso aqui assim na mão, fica muito feio. Então eu faço desse jeito aqui, um Q, cortadinho aqui, como se fosse uma barrinha dupla, com uma perninha aqui. Eu tenho o símbolo dos números racionais. Então, a gente define o conjunto dos números racionais como sendo todos os números na forma P sobre Q. Esse ponto e vírgula a gente lê da forma tal que. Essa é a maneira como a gente lê o conjunto. Então, eu leio. É o conjunto dos P sobre Qs tal que P e Q pertencem aos inteiros, ou seja, são números que têm ou sinal positivo ou sinal negativo. Esse símbolo significa pertence. E também o meu Q tem que ser diferente de 0. Por que o Q tem que ser diferente de 0? Porque o Q está na parte de baixo da fração. E a gente sabe que a parte de baixo da fração não pode ser 0, porque eu não posso dividir por 0. Então, o conjunto dos números racionais são todos os números que eu posso escrever na forma de fração. Nessa fração, o número de cima, que eu vou usar bastante esse termo, a gente vai chamar ele de numerador. O número de baixo é o denominador, e esse número de baixo tem que ser diferente de 0. Pode ser qualquer número inteiro, desde que seja diferente de 0. Então, eu poderia escrever assim, lembrando aquela notação que eu apresentei para vocês na primeira aula. O P pertence aos inteiros e o Q pertence aos inteiros desde que ele não seja 0. Tá vendo aquela notação do asterisco? Então, significa que o meu Q tem que ser diferente de 0. Exemplos de frações, exemplos de números racionais. 1/2 é uma fração. O numerador é 1 e o denominador é 2. O número que está embaixo, em cima, é 1 e o número que está embaixo é 2. 3/5 também é um número racional, também pode ser escrito na forma de fração. 3 é o numerador e o denominador é 5. 7/3 também é um número racional, o numerador é 7 e o denominador
é 3. Porém, nem todo número racional, eu não sei se está escrito aqui, daqui a pouco, sim, mas eu vou colocar um exemplo aqui, nem todo número racional vai vir escrito na forma de uma fração diretamente, certo? Por exemplo, 2 é um número racional. Ah, professora, mas cadê a fração nesse número? Se eu quero escrever 2 como uma fração, qual é o número que eu posso colocar embaixo dessa fração? Qual é o número que eu posso dividir por 2 de forma que esse número permaneça o mesmo? Dividir não, né? Eu posso dividir 2 por que número e esse 2 permanece o mesmo número? Por 1. Então, o que acontece é que todo número inteiro é também um número racional. Por quê? Porque eu posso enxergar que embaixo desse número tem um denominador igual a 1. Então, nesse caso, esse cara aqui é o denominador. Portanto, a gente sabe que os números naturais estão contidos nos números inteiros e todo número inteiro também é um número racional. Eu mostrei esse símbolo lá no primeiro dia, lembra? O símbolo de contido. Um conjunto está dentro do outro. Então, todas aquelas operações que a gente viu antes continuam valendo aqui, porque todos os números inteiros são números racionais também. Bom, o que acontece com relação aos números racionais? Primeiro, é que esse traço da fração ele pode ser interpretado como sendo uma notação para o símbolo de divisão. Então, quando eu escrevo uma fração, eu posso pensar que esse número representa para mim a divisão entre o numerador e o denominador. Como eu tenho uma divisão, acontece que os números racionais podem ser representados de formas diferentes, porque eu posso ter vários números que, quando eu divido, têm o mesmo resultado. Então, por exemplo, 1/2 é uma fração que pertence ao conjunto dos números racionais. 1/2, se eu fizer 1 dividido por 2, dá 0,5. Mas 1/2, 1 dividido por 2, não é o único número, não é a única combinação de números que dá 0,5. Por exemplo, se eu fizer 4 dividido por 2, também dá 0,5. Se eu fizer 8 dividido por 4, também dá 0,5. Se eu fizer 169 dividido por, não sei quanto dá isso, deixa eu pegar um número mais fácil. 133 dividido por 266, também vai dar 1/2. Por quê? Porque o número de cima é metade do número de baixo. Então, quando eu tenho um número racional, eu tenho várias formas de representar esse número. Eu posso representar como sendo um denominador e um numerador que tenham o mesmo resultado na divisão. Qualquer uma dessas frações é equivalente à fração 1/2. Não é a mesma coisa, então eu não posso dizer que 4/2 é igual a 1/2, porque o numerador é diferente, o denominador é diferente. Mas eu digo que essas frações são equivalentes. Então eu digo que isso aqui são frações equivalentes. Tá? Todas elas, esse nosso equivalente ficou feio, né? Depois vocês... Ô, professora. Oi, pode falar. É para ser 1/2, né? Todas elas, né? É, aqui tá o contrário. Agora que eu vi. É isso? É, Isso. né? 2/4 e 4/8. É. Eu botei o dobro, mas coloquei ao contrário. Eu tinha colocado 4/2. Obrigada. Foi Dionei, né? Quem corrigiu. 4/2. É isso mesmo, que 4/2 dava 2, né? É ao contrário. Isso. 2/4 dá 1/2. 4/8 dá 1/2. 133, 266 dá 1/2, né? Agora tá certo, né? Senão não era equivalente, né? Não era o mesmo resultado. Eu coloquei errado ali, desculpa. Então, a gente tem várias representações. Aquela história que eu falei antes de fração irredutível, a fração mais simples, é a forma de representar um número decimal onde eu não consigo simplificar mais esse número. Tá? Então, eu posso escrever 1/2 como sendo isso aqui, não tem problema. Mas é muito mais fácil escrever como sendo 1
sobre 2. Né? Então, a gente diz que a gente pode representar um número racional de várias formas equivalentes, mas uma delas é a mais simples, é a irredutível na hora que eu represento um número racional. 4 sobre 5, por exemplo, pode ser visto como 4 dividido por 5, e se eu fizer essa conta dá 0,8. Então, 4 sobre 5 e 0,8 são iguais. Por quê? Porque se eu dividir 4 por 5 dá exatamente 4,8. Como é que eu faria isso? 4 dividido por 5. Não cabe o 5 dentro do 4, então eu coloco 0, e coloco um 0 aqui. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 40? 8. 8 vezes 5, 40, subtrai 40, o resultado dá 0. Então, a minha divisão termina. Portanto, eu posso escrever que 4 sobre 5 é igual a 0,8, porque 0,8 não tem mais casas. É 0,8 e acabou a minha representação. Tá? 1/3, 1 sobre 3. Eu posso escrever 0,333 e reticências, porque o período dessa dízima periódica é 3. Ou poderia escrever mais corretamente assim, tá? Com aquela barrinha em cima para dizer, olha, o 3 está se repetindo nessa minha dízima periódica. Esse é o período, ele vai se repetir infinitamente. E aí, como eu falei antes, todo número inteiro pode ser representado na forma de uma fração também. Por exemplo, eu vou colocar aqui um outro item, o item E. Vamos supor que você tenha assim, o número -3, tá? Menos 3 pode ser escrito como? Menos 3, quando a gente tem um menos, né? Isso que eu quero dizer. Menos 3 sobre 1. Então, vendo que esse traço da minha fração, ele foi até o menos do 3, ele não tá só assim, ó. Por quê? Porque eu quero dizer que o menos pertence ao numerador dessa fração. O numerador é inteiro, então, em particular, ele pode ter um sinal negativo. Então, eu posso escrever desse jeito. Menos 3 dividido por 1. Porém, é equivalente a essa fração eu escrever assim, menos 3 sobre 1. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui, o menos é da fração toda, porque ele está bem alinhadinho com o traço da fração. Então, isso é 3 sobre 1, o numerador é 3, o denominador é 1, só que essa fração é negativa. Ou eu ainda posso escrever assim, 3 sobre menos 1. Essas três representações são representações do número menos 3, olhando esse número como uma fração, tá? Então, quando a gente tem um número negativo, eventualmente eu posso manipular esse menos do número, colocando ele ou no numerador, eu vou até destacar aqui, ou no numerador, ou no denominador, ou então na fração como um todo, no número fracionário que vai ter sinal negativo. Tá? São formas aí que a gente pode representar. Isso aí é conveniente às vezes, porque às vezes a gente tem um número negativo que passa dividindo. Aí você fica com menos na parte de baixo. Você pode colocar esse menos na frente da sua fração sem problema nenhum. Não precisa ficar com menos na parte de baixo. As formas mais comuns geralmente são essas duas aqui, ó. A gente costuma colocar o menos no de cima ou o menos na frente da fração. O menos embaixo a gente quase não usa, tá? Porque a tendência é que a gente acabe esquecendo de manipular esse menos aí na hora de fazer conta com esses números. Bom, então a gente sabe que todo número racional tem também uma representação decimal. Essa representação pode ser finita. Finito significa que tem uma quantidade de casas decimais e acaba. Pode ter 1 milhão de casas decimais e acabar. Isso é finito também. Pode ser infinita e periódica. Opa, peraí que o meu negocinho veio para cá. Periódica. Ou pode ser infinita e... não, só. Deixa eu ver. Peraí, se eu vou falar besteira. Se for periódica, sim. Se for infinita e não periódica, não é racional. É irracional. Então, infinita e periódica.
essas duas possibilidades. Todo número na forma fracionária pode ser escrito ou por uma representação finita de algarismos, ou então por uma representação infinita que seja periódica. Ah, professora, mas se tiver infinitas casas decimais e não tiver período, não tiver um padrão que se repete, daí é número também, mas não é número racional. É uma classe de números irracionais que a gente vai falar daqui a pouquinho, provavelmente na aula de amanhã, nossa conversa de amanhã. Como eu falei antes, os números naturais estão contidos nos inteiros que estão contidos nos racionais, então esses conjuntos estão dentro do outro, digamos assim. Tá até aqui embaixo. Ó. Todo número racional tem ou uma representação decimal finita ou uma representação decimal infinita e periódica. Já estava aqui embaixo na minha observação. Então agora a gente conhece os números e sabe como representar. São números de frações e eu posso representar de formas diferentes. Alguma representação é a mais simples, é a mais irredutível. Então vamos ver como é que a gente faz para operar esses números. E aqui, por exemplo, é uma das dúvidas que eu vejo os alunos terem. Tá? Então eu percebo assim, quando eu vou fazer adição e subtração de frações, o que a gente vem à cabeça? Quando eu penso em somar duas frações, quais são as 3 letrinhas mágicas que vêm à cabeça de vocês? Alguém sabe me dizer? Já que vocês estão quietinhos ainda. Vou somar frações. O que eu preciso fazer para somar duas frações? Rezar um Pai Nosso e torcer para dar certo. Não. Além disso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que lembrar de fazer o tal do MMC, o tal do mínimo múltiplo comum, tá? Então, quando a gente aprende lá na escola a somar frações, a gente aprende que tem que fazer o mínimo múltiplo comum, e aí eu vou discutir por que tem que fazer. Não vai dar tempo de eu relembrar o mínimo, então eu vou, quem souber fazer pelo mínimo, beleza, mas senão eu vou passar um outro jeito que eu vejo que os alunos, quando não conseguem fazer o mínimo, acabam utilizando esse método que eu vou passar. Então, eu só posso somar frações que tenham o mesmo denominador. Isso é verdade para qualquer contexto que eu tiver. Eu só posso somar ou subtrair frações que tenham o mesmo denominador, o mesmo número na parte de baixo. O mínimo múltiplo comum é uma forma de eu fazer com que uma fração seja escrita de outro jeito, já que eu posso escrever um número fracionário de vários jeitos diferentes, e de que esse novo jeito de escrever a fração tenha o mesmo denominador de outra fração que me interessa, tá? Então, aquela maneira de escrever frações equivalentes é o que está por trás de calcular o mínimo múltiplo comum. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou no caso mais simples, que eu quero somar duas frações, e essas frações já têm o mesmo denominador. Então, o problema de somar frações já está resolvido, porque afinal de contas ela tem o mesmo denominador. Se eu tenho duas frações que têm o mesmo denominador, eu simplesmente somo as partes de cima. Eu somo os numeradores. Então, nesse caso, como os denominadores já são o mesmo, eu vou somar o 1 e o 3. E o denominador permanece o mesmo. Portanto, 1/5 mais 3/5 vai ser 1 mais 3, que é 4, e o denominador permanece o mesmo. Uma dúvida, um erro, né, que os alunos cometem é somar também a parte de baixo. Não, a gente soma só a parte de cima, e esse cara aqui, eu vou escrever aqui, mantém. Tá? Ele não soma, a gente soma só a parte de cima da fração. A mesma coisa se eu tiver uma subtração de frações. Se elas têm o mesmo denominador, eu já estou na situação que eu gostaria de ter sempre. Então, eu vou simplesmente operar os números de cima. Então, nesse caso, eu vou subtrair os números que estão ali na ordem que eles estão aparecendo. Eu tenho 5 e eu tenho 3, eu vou fazer 5 menos 3. Por isso que é interessante que o sinal de menos esteja ou no número de cima ou na fração, justamente para quando eu for operar as partes de cima da minha fração. Então, aqui eu tenho que o 7 mantém, e a parte de cima,
a gente opera. Até aqui tudo bem? Para somar frações? Isso aqui vocês lembram, não lembram? Espero que sim. Tudo bem, né? Se o denominador for o mesmo, é simplesmente somar a parte de cima ou subtrair a parte de cima. O perrengue começa justamente quando eu não tenho o mesmo denominador. Então, qual é o objetivo? Quando as frações não têm o mesmo denominador, eu preciso encontrar frações equivalentes às frações que eu tenho, que tenham de alguma forma o mesmo denominador. E aí é que entra o mínimo múltiplo comum. Por quê? Quando eu tenho uma fração, é como se eu tivesse as frações equivalentes a ela, são como se eu pegasse a minha fração e fosse multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo. Então, por exemplo, vou colocar aqui embaixo, só uma anotação. 1/3. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, isso fica 2/6. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, isso fica 3/9. Então, vou até anotar aqui. Se eu multiplicar por 2, se eu multiplicar por 3, se eu multiplicar por 4, 1/3 multiplicado por 4 fica 4 sobre 3 vezes 4, 12. Então, essas frações são equivalentes. Eu estou multiplicando a minha fração. Então, eu poderia usar qualquer uma delas quando eu vou somar 1/3. Eu posso usar 2/6, 3/9, tá certo, né? Tá, 3/9, 4/12 e assim por diante. Então, meu objetivo é fazer com que eu escreva duas frações que não têm o mesmo número embaixo, como frações equivalentes que têm o mesmo número embaixo. E o que acontece é que esses números que estão aqui embaixo são, vamos dizer assim, a tabuada do 3. Por quê? Porque é como se eu estivesse multiplicando o 3 por 2, por 5, por 9, por 8, por algum número. Quando eu estou tentando calcular o meu mínimo múltiplo comum, deixa eu colocar isso aqui em laranja, essa parte de baixo aqui, é o que eu posso dizer que é a tabuada do 3. Quando eu busco o mínimo múltiplo comum, o que significa isso? Mínimo é o menor, múltiplo é um número que está na tabuada do meu denominador comum. Então, eu quero o menor número que esteja na tabuada dos dois denominadores. Então, nesse exemplo aqui que eu tenho para o cálculo de frações equivalentes, o que eu quero é o seguinte. Eu vou olhar para esses denominadores que são diferentes. Qual é o menor número que está na tabuada do 3 e do 5? Vocês sabem me dizer? Eu quero um número que esteja na tabuada dos dois números ao mesmo tempo. Eu quero um múltiplo. Múltiplo é que está na tabuada. Eu quero um múltiplo comum desses dois. Qual é o menor número que está nas duas tabuadas ao mesmo tempo? O Johnny está me dizendo que é 15. Vocês concordam? Que seja 15? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 5, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Um múltiplo comum desses números é 15. 15 está na tabuada do 3 e 15 está na tabuada do 5. Vocês saberiam me dizer outro múltiplo? Outro número que está na tabuada do 3 e do 5 também? Que não seja o 15? 30, né? 30 está na tabuada do 3 e do 5 também. 300 está na tabuada do 3 e do 5? 300 é 3 vezes 100 e é 60 vezes 5. Então, está na tabuada dos dois. Eu posso usar qualquer múltiplo comum, porque quando eu criar uma fração equivalente que tenha esses denominadores aqui, tanto a 1/3 quanto a 4/5, eu vou ter duas frações com o mesmo denominador. Faz sentido eu usar o menor múltiplo. Isso é o mínimo múltiplo comum. É o mínimo múltiplo comum a esses dois números, o menor deles. Então, esse cara aqui seria o MMC. Por quê? Porque ele é um múltiplo comum dos dois, mas ele é o menor de todos. Quanto menor, menos conta aí a gente vai ter que fazer na hora de resolver a nossa operação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou
criar uma fração equivalente a 1/3 e eu vou criar uma fração equivalente a 4/5, que ambas tenham 15 como denominador, porque é o menor múltiplo comum desses dois. Então, antes de eu mostrar ali, será que vocês conseguiriam me dizer quem é? Por quanto eu multiplico 1/3 para que aqui embaixo apareça 15? E por quanto eu multiplico 4/5 para que aqui embaixo apareça 15? Tem que ser frações equivalentes, tá? Então, olhando para essa aqui, eu quero que embaixo esse 3 vire 15. Então, que número que eu tenho que multiplicar a primeira fração? Por 5, né? Sempre vai ser o número que está na outra fração, tá? O mínimo. Não é sempre não, porque se for múltiplo um do outro já não vai ser. Eu vou multiplicar a primeira, então, por 5. Beleza, então eu vou multiplicar a primeira por 5. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 3 é 15. Fechou. Então, esse cara aqui deu certo. Então, eu vou fazer assim. Esse eu vou multiplicar por 5. Vai ficar 5 sobre 15. Tá? É a mesma fração. 1/3 é equivalente a 5 sobre 15. Só que está escrito de um outro jeito. Agora, esse cara aqui que eu vou fazer de outra cor. Por quanto que eu tenho que multiplicar essa fração para que a parte de baixo seja igual a 15? Por 3, né? Que vocês me falaram. Por 3. Então, 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 5 é 15. Então, eu tenho aqui 4 sobre 5 é equivalente a 12 sobre 15. Tá? É o mesmo número, só que está escrito de formas diferentes. Agora sim, eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Tá? Isso está explicado aqui nesse texto, mas é a conta que eu fiz lá. Eu vou multiplicar por 5 para conseguir 5 sobre 15. Eu vou multiplicar por 3 para conseguir 12 sobre 15. Agora, esses dois caras têm o mesmo denominador. Então, esse é o objetivo de tirar o mínimo múltiplo comum. É escrever a fração de outro jeito, para conseguir duas frações que têm o mesmo denominador. Tá? Então, aquela conta que eu queria, 1/3 e 4/5, é a mesma coisa que 5 sobre 15 e 12 sobre 15. Eu vou só abrir um pouquinho para vocês verem que é o mesmo número que a gente escreveu lá. Ó. 5 sobre 15 e 12 sobre 15, tá? Os mesmos números que estão ali. Agora que eu tenho o mesmo denominador, lembra? Eu vou manter o meu denominador e vou operar a parte de cima. 5 mais 12 dá 5 mais 12, 5 mais 12 é 17. Cheguei, então, em 17 sobre 15. Essa fração, 17 sobre 15, dá para simplificar ela mais ou esse é o formato mais simples que a gente pode ter para esse número, que é o resultado da soma de 1/3 e 4/5? O que vocês acham? Às vezes dá para simplificar, às vezes não dá, depende dos números que vão aparecer ali. O que vocês acham? Não dá, né? Por quê? Porque 17 é primo, tá? 17 só dá para dividir por 1 ou por 17. Então, não tem nenhum múltiplo, não tem nenhum fator do número de cima que seja também fator para o número de baixo. 17 sobre 15, só vamos para colocar qual seria a forma decimal desse número, dá 1,33 e o 3 repete também para sempre. Tá? Só para ter uma ideia de qual que é o valor numérico desse cara. Então, essa fração aqui, ela já é irredutível. Não dá para simplificar mais essa fração. Professora, mas eu não quero fazer assim achando as frações equivalentes. Eu quero tirar o mínimo múltiplo comum. Sem problema. Se você sabe somar assim com o mínimo, não tem problema. O que eu quero dizer, mostrando aqui as frações equivalentes, é que a gente não está fazendo nada demais. A gente continua somando números que têm o mesmo denominador. Só que eu vou escrever a minha fração de outra forma, de uma forma equivalente para ter esse mesmo denominador ali na parte de baixo da minha fração. Aquele método do mínimo nada mais é do que uma esquematização de achar esse múltiplo.
tá? É só uma organização ali que alguém viu. Ah, se eu fizer isso aqui com as minhas frações, eu consigo chegar nessas frações equivalentes para poder somar ou subtrair essas duas frações originais, tá? É simplesmente uma organização para esse raciocínio que a gente aplicou aqui. Então, aqui eu tenho 1/3 e 4/5. Deixa eu só fazer aqui. Deixa eu colocar um slidezinho aqui, peraí. Cadê eu? Aqui. Quer dizer, ele não anda quando eu quero. 1/3 e 4/5. Então, usando MMC, eu tenho 1/3 mais 4/5. Como é que a gente faz a soma de fração usando MMC? Vocês lembram? Vamos lembrar a frasezinha mágica, é tipo Bhaskara, assim, tá no nosso subconsciente. Primeiro, eu busco um número que esteja na tabuada dos dois números e que seja o menor possível. A gente já viu que esse número é 15. 15. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5, o MMC entre 3 e 5 é igual a 15. O que a gente faz com esse 15 para somar aplicando a regra do MMC? Vocês lembram? O que eu faço aí? Qual é o cálculo que eu tenho que fazer? A sequência de cálculos que eu tenho que fazer? Alguém lembra? O MMC está aqui. O que eu faço com ele? Multiplica pelo denominador, pelo 3, vai dar 5. Divide o 15 por 3 e multiplica pelo 1. Isso. Então, a gente pega esse MMC e divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Então, 15 dividido por 3 dá 5, que era aquele número que a gente precisava lá para colocar na nossa fração, né? 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1 é 5. Então, aqui em cima da fração eu vou colocar 5. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Vocês lembravam disso? O Dionei ali me ajudou? Lembravam dessa regrinha? Divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo número de cima. Então, ali em cima da minha fração, aquele 1 vai virar 5. Percebam que é aquele mesmo número. 5 sobre 15 é equivalente a 1/3. Vou fazer de roxo aqui. Agora, eu vou dividir por 5. Sempre divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Botei 3 ali, na verdade, só multiplica. E o sinal permanece, tá? Então, como a conta ali é de mais, aqui vai o mais. E agora eu tenho 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 4 é 12. Então, 12. Vou chegar nos dois números ali, exatamente igual àquela técnica de achar, perdão, de achar a fração equivalente. Então, isso aqui vai dar o mesmo 17 sobre 15, que não dá mais para reduzir, tá? Então, essa é a técnica do mínimo múltiplo comum. A gente divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo número de cima. E mantém o sinal, se for mais ou menos. Por isso que é aquilo que eu falei. Por isso que é importante que o número de baixo não tenha sinal. Joga o sinal no número de cima ou na frente da fração, para você não ter que se preocupar com aquele sinal, caso você tenha que fazer o mínimo múltiplo comum, tá? E aí você só vai trabalhar sempre com números positivos. Bom, essa é a técnica do mínimo múltiplo comum que a maioria dos alunos sabem. O problema é quando começa a aparecer uns mínimos meio grandes, ou começa a aparecer isso dentro de uma equação, daí começa a juntar várias coisas e isso pode fazer com que vocês se percam um pouco. Quem não lembra como calcula soma de frações pelo método do mínimo comum, tem uma técnica que pode ser usada que funciona sempre. Só que o que ela faz ela acha uma fração equivalente à fração que você precisa lá, que é o resultado da soma, mas pode ser que ela não ache a fração com menor denominador. Lembra que eu falei que os múltiplos de 3 e 5 são 15, 30, tem vários outros, né? Mas tem 15, 30, 300, tem vários números que são múltiplos de 3 e 5, comuns a esses dois números.
Quando eu uso essa técnica que eu vou explicar agora, pode ser que eu não encontre na parte de baixo o mínimo múltiplo comum. Eu posso encontrar outro múltiplo desses números. Não é o mínimo, mas ainda assim é um múltiplo desses caras e vai estar certo a minha conta. Tá? Então, é uma estratégia que pode ser usada aí quando você não lembra qual é o mínimo múltiplo comum ou se você tem dificuldade em achar o mínimo múltiplo comum das suas frações. Os passos estão escritos aqui em cima, tá? Eu chamo isso de método prático, mas dependendo da fração, ainda assim o mínimo múltiplo comum vai dar uma fração mais simples, mas esse método funciona sempre. Como é que funciona o método? Eu vou explicar aqui, depois vai ficar gravado e ele não é difícil de entender. A gente faz o seguinte, aqui eu coloquei duas frações com letrinhas, tá? Então, eu faço assim, na parte de baixo da minha fração, eu vou colocar o produto desses denominadores. Então, aqui embaixo vai ficar B vezes D. O produto, não necessariamente o menor múltiplo dos dois, o produto do denominador da primeira fração e do denominador da segunda. Em cima, eu vou colocar o resultado de uma multiplicação cruzada, tipo uma multiplicação em x que a gente costuma fazer para resolver a equação. Como o número A está aqui em cima eu vou fazer o seguinte, A vezes D, então o primeiro termo vai ser A vezes D, o sinal que tiver na minha operação eu vou copiar aqui, e aí eu vou fazer essa multiplicação cruzada depois, B vezes C, então B vezes C. Essa fração aqui é equivalente à soma dessas duas frações. A parte de baixo não necessariamente vai ter o menor múltiplo comum, mas ela vai ser equivalente à fração que é o resultado da soma, se você por acaso utilizasse o mínimo múltiplo comum. Então, de novo, agora eu vou fazer colorido aqui. Deixa eu marcar com cores esses dois caras. Eu vou escrever a regrinha de novo. Pega os dois denominadores e multiplica. B vezes D. Em cima, você vai fazer essa multiplicação cruzada aqui. Tá aparecendo aí para vocês, né? Assim. Nesse sentido. Então, a parte de cima vai ficar A vezes D, mais, que é o sinal que está ali no meio, B vezes C. Entenderam como é que funciona essa técnica? Multiplica as de baixo e faz na parte de cima a multiplicação cruzada ali envolvendo todos os termos da minha fração. Se for negativo, a mesma coisa. Multiplica os de baixo do mesmo jeito e faz a multiplicação cruzada aqui. Só que entre os termos cruzados, você vai colocar o sinal de menos e não o sinal de mais, porque aqui a gente está subtraindo essas duas frações. Então, vai ficar assim. Aqui em cima, A vezes D menos B sobre C. E embaixo, B vezes D. Tá? Então, é uma regrinha que funciona sempre para qualquer duas frações que você queira somar ou subtrair. Então, vamos fazer essa técnica para aquela fração que a gente tinha antes, que era aqui. 1/3 mais 4/5. Então, eu vou pegar os dois números de baixo e vou multiplicar. 3 vezes 5 é 15. E aí, vou fazer a minha multiplicação cruzada assim. Nesse sentido. Então, aqui em cima vai ficar 1 vezes 5 mais 3 vezes 4. 1 vezes 5 mais 3 vezes 4. 1 vezes 5 é 15. 3 vezes 4 é 12, 5 mais 12 é o mesmo 17 que a gente tinha chego antes. Nesse caso, acabou coincidindo a parte de baixo. Tá? Estão vendo que o denominador aqui deu o mesmo, que era 15? Deixa eu admitir que alguém chegou ali. Nesse caso, coincidiu. Esse método vai dar uma fração um pouquinho maior quando a gente tiver, por exemplo, dois números que já são múltiplos um do outro. Por exemplo, assim. Então, deixa eu dar um exemplo onde não vai coincidir com a mesma situação. Se eu fizer, por exemplo, 1/2 mais 1/4. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4? Alguém sabe me dizer? 1/2
Como é que eu faço para somar essas duas frações que estão aqui? Quem é o MMC entre 2 e 4? 4, né? 4 é um número que está na tabuada dos dois números ao mesmo tempo. Então, pela técnica do MMC, isso daria 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. Mais 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. Portanto, a minha fração resultado de 1 meio mais 1 quarto vai ser 3 quartos. Isso pela técnica do MMC. Agora eu vou somar essas duas frações usando essa técnica do X ali, da multiplicação cruzada. Então, 1 meio mais 1 quarto. Eu vou multiplicar os dois de baixo, então 2 vezes 4 é 8. E vou fazer o cruzado. 1 vezes 4 é 4, mais, porque é uma soma de frações, 2 vezes 1, que é 2. Portanto, o resultado da minha fração vai ficar 2 mais 4, 6, sobre 8. Então, usando o MMC, deu 3 quartos. Usando essa regrinha aí da multiplicação cruzada, deu 6 sobre 8. Minha pergunta, esses dois resultados são o mesmo em termos de fração ou não? 3 sobre 4 é equivalente a 6 sobre 8? Sim. Só que o de lá não está simplificado. Por quê? Porque eu não me preocupei em achar o menor múltiplo comum entre 2 e 4. Eu peguei um múltiplo, que é multiplicar os dois. Tá? Então, isso que acontece com essa regra. Ela sempre vai funcionar, só que ela pode te dar uma fração um pouquinho maior. Então, às vezes, vale a pena de pagar o preço de tirar um mini múltiplo comum, que pode ser meio estranho. Tá? 6 sobre 8 eu posso simplificar, então eu posso dividir por 2, né? Dividir por 2 em cima e embaixo, e aí vai ficar 3 quartos. Então, se eu prefiro, professora, eu acho mais fácil simplificar depois do que ficar procurando o mínimo múltiplo comum. Dependendo da fração, vale a pena mesmo, tá? Então, eu posso fazer isso. Para simplificar a fração, você pode dividir por qualquer número em cima e embaixo, só não pode ser 0, né? Não pode dividir por 0. A minha sugestão é você dividir por 2, depois por 3, depois por 5, por números pequenos, tá? Para ir simplificando a fração aos poucos, caso você não consiga simplificar em um único passo. Quando for subtração, diminui ao invés de somar. Sim, a única diferença, caso fosse uma subtração aqui, quem perguntou, Emanuel, vamos supor que fosse um menos aqui, é que aqui apareceria um menos daí. Se tiver um menos entre as duas, mesma coisa, cruzado, começando sempre da parte esquerda de cima, faz cruzado e coloca um menos ali no meio, tá bom? E se tiver trocado o menos? Deixa eu fazer isso, só para mostrar aí para vocês, então. Deixa eu ver. Acho que eu tenho um outro slide aqui, perdido em branco. Acho que vale a pena eu colocar isso aqui. Vamos? Aqui, vai. Se fosse subtração, 1 meio menos 1 quarto. 2 vezes 4, 8. 1 quarto. Então, dá 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. Negativo. 4 menos 2 dá 2 sobre 8. 2 sobre 8 eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, é equivalente a 1 quarto. Então, a pergunta ali do colega, se for menos, só coloca um menos aqui no meio dos dois. E se tivesse assim, pessoal? Se tivesse desse jeito, é a mesma conta, tá? Percebam que é exatamente a mesma conta, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. 1 quarto, 1 quarto tá negativo aqui e tá negativo embaixo. 1 meio tá positivo em cima e tá positivo embaixo. É a mesma conta, então tem que dar o mesmo resultado. Como é que eu aplicaria a regra nesse caso? Lembra de onde que está o menos, tá? Esse menos aqui você pode carregar com esse número, ó. Então, ao invés de entender como menos na frente da fração, enxerga como junto com o número 1. Então, aqui ficaria 4 vezes 2, que é 8,
Só que aí na hora de multiplicar esses caras, ficaria menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2. 4 vezes 1 é 4 e o sinal no meio desses dois caras é mais. Mais 4. 4 positivo com 2 negativo dá 2 sobre 8, que é o mesmo 1/4. Entendeu a diferença nesse caso, Douglas? Viu a diferença na conta? Eu só inverti os números de posição. Aqui, eu acho que eu apaguei ali esse número. Acabei apagando ali 1/4, laranjinha. Deixa eu pintar ele aqui. Só para ficar equivalente no de cima e no de baixo. Tá? Então, é só você enxergar o menos fazendo parte do número. E aí, usa a mesma regra. A diferença é que aqui eu tinha esse menos 1, que eu carreguei aqui na minha multiplicação, quando eu fiz menos 1 vezes 2. Certo? Então, soma ou subtração de frações, ou usa o MMC, ou usa essa regra aqui da multiplicação cruzada. Eu vou fazer um intervalinho agora, e aí eu vou fazer o mesmo esquema que eu comentei antes com vocês. Eu vou deixar aqui no quadro 4 operações, aí eu vou fazer um intervalinho agora de 10 minutinhos, e enquanto isso vocês podem tentar fazer essas somas de frações aí pra gente corrigir depois, pode ser? Podemos combinar assim? Aí eu deixo na tela, vocês tentem fazer. E aí a gente volta daqui a 10 minutinhos. Deixa eu colocar as outras duas aqui. Esse. Sim? Então tá bom. Então, vou deixar esses 4 itens aí de soma de frações. Ah, professora, e como é que eu faço quando eu tenho 3 frações? Ou usa o mínimo múltiplo comum das 3, que aqui vai aparecer, ó. Ou usa o mínimo múltiplo comum das 3, ou aplica essa regra da multiplicação cruzada 2 a 2. Então, primeiro faz essa soma, daí chega num resultado aqui, e depois faz a outra parte, tá? Tem um jeito de fazer tudo junto, mas não vale a pena explicar não, porque ele mais confunde do que ajuda, tá? Então, deixo para vocês aí tentarem fazer esses 4 itens que estão aí. Então, eu vou parar a gravação aqui para não ficar lá 10 minutos à toa no vídeo. Depois de novo. E aí, vamos resolver, então, essas somas aí de frações. E aí, eu vou deixar alguns outros de exercício, digamos assim, para nossa conversa de amanhã, tá? Para vocês poderem treinar também. Então, essa primeira soma, nessa fração que está aí, como os dois números que estão aqui embaixo não tem nenhum múltiplo em comum, né? 7 e 2, 2 não é múltiplo de 7, nem 7 é múltiplo de 2, qualquer uma das técnicas vai dar o mesmo resultado final, tá? Como é que vocês fizeram? Por MMC ou usando aquela técnica cruzada? Teve gente que fez por uma, por outra. Como é que vocês resolveram a soma dessas duas frações que estão aí? Sem calculadora, né? Cruzada? Então, eu vou fazer pela multiplicação cruzada. Quem fez MMC vai chegar no mesmo resultado. Então, 2 vezes 7 é 14. E aí, eu faço a multiplicação cruzada em cima. Então, 1 vezes 2 é 2, mais, porque é uma soma, 7 vezes 1, que é 7. Tá? Então, eu chegaria nessa expressão. Quem fez pelo mínimo múltiplo comum, deve ter chego nessa mesma expressão, porque 7 e 2 não tem nenhum termo em comum, isso vai acontecer sempre que não tiver nenhum termo em comum. 2 mais 7 é 9, sobre 14, deu para simplificar essa fração ou esse resultado foi o resultado final que a gente chegou? Não dá mais para simplificar, né? O 9 só dá para dividir por 3 e 14 não dá para dividir por 3, então esse é o resultado da nossa soma de frações. Podemos fazer a divisão para ver quanto vai dar? Podemos, mas o nosso objetivo agora não é discutir isso, tá? Então, deixamos assim 9 sobre 14. O item B. Então, vou fazer também pela forma cruzada. Mais uma vez, como 5 e 2 não tem nenhum fator em comum, as duas técnicas vão dar a mesma fração. Então, pela cruzada, 5 vezes 2 é 10. E aí, agora, como é um menos aqui no meio, vai ter um menos aqui no meio. 3 vezes 2 é 6. 5 vezes 1 é 5. Então, vai ficar dessa forma. 6 menos 5 sobre 10.
6 menos 5 é 1. 1 sobre 10, não dá mais para simplificar. Também essa é a forma mais reduzida aí da nossa fração. No item C, que é quando tem 3 frações, vocês fizeram pela multiplicação, pela forma cruzada ali também? Ou fizeram pelo mínimo? Eu posso fazer dos dois jeitos, não tem problema. Só para saber se alguém fez pelo mínimo múltiplo comum. Pelo mínimo múltiplo comum? Sim, eu faria também pelo mínimo múltiplo comum. Nesse caso, os meus 3 denominadores também não têm nenhum termo comum. Então, as duas técnicas vão dar o mesmo resultado no final, não vai ter que simplificar. Quer dizer, pode ser que tenha que simplificar a fração, mas tanto o MMC quanto a parte cruzada, ali a regrinha cruzada, vai dar o mesmo resultado. Então, pelo mínimo múltiplo comum, eu preciso de um número que esteja na tabuada do 7, na tabuada do 5 e na tabuada do 2 ao mesmo tempo. Então, tem que ser um número par, múltiplo de 5 e que esteja na tabuada do 7. Alguém consegue me dizer quem que vai ser esse mínimo múltiplo comum? 70? Não tem jeito, né? 7, 14 não dá. 7, 14, 21, 28, 35, 42. Opa! 35 não é par, né? 35 dá por 5 e 7, mas não dá por 2. 35, 42, 49, 56, 56 mais 7, 63, 70. 70 é o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números mesmo. Então, aqui o MMC entre 7, 5 e 2 realmente é 70. Eu não vou discutir aqui como calcula o mínimo múltiplo comum, tá? Quem não lembra como faz, a gente vai fatorando, a gente vai tentando achar os termos que têm em comum, os números primos, 2, 3, 5, 7, que têm em comum nesses números. Mas você pode revisar, lá no Khan Academy é só colocar mínimo múltiplo comum, vai aparecer vários vídeos lá ajudando vocês a calcular o mínimo múltiplo comum. Então, realmente o mínimo é 70. E aí, eu vou fazer a minha técnica. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vou fazer isso passo a passo. 70 dividido por 7 é 10. 10 vezes 1 é 10. Mais 70 dividido por 5. Quanto dá isso? 14? Dá 14, né? 70 dividido por 5 dá 14. 50 mais 20, 14. Então, 70 dividido por 5 dá 14. 14 vezes 3 dá 42. Então, aqui em cima dá 42. Fui fazer ali para ter certeza, né? Então, aqui eu precisei fazer 70 dividido por 5, que dá, de fato, 14. E depois eu precisei fazer 14 vezes 3, que dá 42. Certo? 70 dividido... Aí tem um menos agora. 70 dividido por 2 dá 35. 35 vezes 1, que é o de cima, dá 35. Então, tá aí a soma das nossas 3 frações. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Quanto é que dá a parte de cima aí que vocês fizeram o cálculo? Esse com esse sobra 7 mais o 10. Dá 17, não dá? 17 sobre 70. Foi esse o resultado? Foi, né? Então, eu somei primeiro esses dois. 42 para chegar em 35 dá 7. Daí o 7 com 10 dá 17. Não dá para simplificar mais porque 17 é primo. 17 só dá para dividir por 1 e 17. 70 daria para dividir por 2, por 5 ou por 7, mas nenhum desses caras eu consigo dividir também o de cima. Então, esse aqui é a nossa fração mais irredutível dessa soma aí de 3 frações. Soma e subtração, né? Tem uma soma e tem uma subtração. Esse carinha aqui agora. Quem é o mínimo múltiplo comum entre 10, 2 e 6? Tem gente que tá... 10 é múltiplo de 2, né? É par, então a gente já consegue um número um pouquinho menor. 30. Isso mesmo. Então, 10, 20. 20 não dá para dividir por 6. 30 dá para dividir por 2, dá para dividir por 6. Então, realmente, esse é o mínimo múltiplo comum desses 3 números.
Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide e multiplica. Então, vamos lá. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Na sequência vem um menos. Então, ali vai um menos. 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes 1 é 15. Na sequência vem um mais. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 5 é 25. 25. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Daqui sobra 10 positivo. 10 mais 9 dá 19. 19 sobre 30. Ou 19 30avos, como a gente fala. Foi isso que vocês chegaram também? Sim, não dá para reduzir mais, porque 19 mais uma vez é um número primo, tá? Se fosse 18, por exemplo, daria para dividir por 2 em cima e embaixo, mas não é o caso. Então, a técnica aqui que a gente vai utilizar é ou o mini múltiplo comum ou a multiplicação cruzada. Professores, se eu quisesse usar a multiplicação cruzada nesse exemplo D, então eu vou fazer esse exemplo D usando a multiplicação cruzada. Teria que fazer de 2 em 2, tá? Tem um jeito sim de fazer direto, mas ele é mais fácil que vocês errem do que vocês acertem fazendo a conta. Portanto, eu vou fazer a conta de 2 em 2. Então, como é que eu faria isso usando a multiplicação cruzada? Eu primeiro olharia para essa parte da minha conta e faria esse cálculo só. Então, 2 vezes 10 é 20. O sinal do meio é menos, então menos. 3 vezes 2 é 6. 10 vezes 1 é 10. Então, 6 menos 10. Fiz a primeira conta, tá? Agora, eu vou somar os 5 sextos ali e depois eu vou me preocupar com ele. Então, deixa eu só reorganizar o azul para ver quanto vai dar. O azul vai dar 6 menos 6 menos 10 dá menos 4 sobre 20. 4 sobre 20, dá para a gente simplificar? Não precisaria, tá? Eu não precisaria simplificar. Mas se eu simplificar, como eu vou estar fazendo multiplicações, eu vou ter frações menores, números menores. Aí vai ficar mais fácil, geralmente. Então, você não precisaria simplificar. Você poderia fazer a multiplicação cruzada desse jeito. Mas eu acho que vale a pena simplificar, porque depois a multiplicação vai dar números menores. E números menores é mais fácil, né? A gente está mais acostumado a trabalhar com números menores aí de cabeça. Então, antes de eu fazer a multiplicação cruzada, eu simplificaria esse meu 4 sobre 20, dividindo em cima e embaixo por 4. Porque os dois são múltiplos de 4. Então, 4 dividido por 4 é 1, o negativo permanece, 20 dividido por 4 é 5. Então, eu faria isso, tá? Agora, eu vou fazer a multiplicação cruzada com esses dois que estão aí. Portanto, eu vou ter 6 vezes... Eu vou pagar. 6 vezes 5 é 30. Menos 1 vezes 6, lembra que eu falei do menos antes? Menos 1 vezes 6 é menos 6. Mais, porque é o sinal que está no meio, 5 vezes 5, que é 25. Então, eu vou ficar com 6 negativo e 25 positivo. Isso vai dar 19 sobre 30, que é o mesmo resultado ali de antes. Tá? Então, se fosse fazer pela multiplicação cruzada, tem que fazer 2 a 2 para depois você juntar o resultado que está ali. Depende. Se for um mínimo que não é difícil de obter, um múltiplo que não é difícil de obter, vale a pena fazer pelo mínimo múltiplo comum, geralmente fica um pouco mais simples. Mas se você não lembrar, faz de 2 em 2 a multiplicação cruzada para poder chegar no resultado. Bom, aqui na sequência eu tenho uma lista de 10 exercícios de fixação. Nem sei porque está a propriedade de potência aqui. Não era para estar esse enunciado aqui, não. Depois eu arrumo lá no meu arquivo. Para fazer essa manipulação de soma e subtração de frações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui de exercício para vocês. Vocês vão tentar fazer esses exercícios para amanhã? Essas somas? Pode conferir na calculadora, mas não façam usando a calculadora, tá? São 10 itens também. Eu só deixei bastante espaço ali para ter um espaço entre uma coisa e outra.
Então, eu gostaria muito que vocês tentassem fazer esse exercício para amanhã. Se eu deixar os exercícios que vocês vão fazer, pelo menos, nem que seja pulando, faz o A, pula o B, faz o C, pula o D. Então, isso aqui vai ficar de tarefa para vocês. Assim que terminar a nossa conversa, eu vou deixar o material lá no site, tá? Se não aparecer, atualiza a página que aí aparece. Então, tem esses exercícios para a gente fazer. Por que eu queria pular eles e a gente corrigir amanhã? Porque eu queria definir, pelo menos, as operações de multiplicação e soma. Agora que eu lembrei que eu tinha anotado umas equaçõezinhas para falar, então eu vou falar delas primeiro. Então, eu vou falar de algumas equações de primeiro grau, tipo aquelas que a gente resolveu ontem, só que envolvendo frações, porque eu vejo que os alunos costumam errar algumas coisinhas quando tem aquele tipo de expressão. E aí, amanhã eu falo, então, de multiplicação e divisão com frações. No curso do semestre passado, aqui eu consegui passar mais conteúdo para vocês, não conteúdo, eu consegui discutir algumas coisas envolvendo equações, que era o que eu queria desde o início, tá? Então, amanhã eu termino falando de multiplicação e divisão de frações e defino lá quem são os números reais. Então, vai ficar aquilo ali de tarefa para vocês. Tentem fazer, tá? Lembra que só tem mais amanhã, depois o curso acaba, então é interessante que vocês tentem treinar. E a gente vai usar esse restinho da nossa aula para fazer algumas manipulações de equações, de expressões que envolvem frações, tá? Então, a primeira observação é essa que vocês estão vendo aí. Essa expressão que está escrita na tela de vocês, 3x mais 5 sobre 3, isso é igual a x mais 5 sobre 1? Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Pensem um pouquinho aí, anotem num papel, vejam a manipulação e me digam se vocês acham que isso aí é verdadeiro ou falso. O colega colocou que é falso. Podem pensar um pouquinho, pensem aí, pensem com... A questão é, será que eu consigo simplificar essa expressão que está aí? Porque é uma fração, certo? Só que na parte de cima tem uma variável também, tem uma incógnita, que é o x. E a minha pergunta é, será que eu consigo reduzir essa expressão que está aí de outra forma? Assim como eu reduzo uma fração, será que eu consigo reduzir essa expressão que envolve também uma incógnita x? Falso. Alguém mais? Pessoal que diz que é falso. Por que vocês acham que é falso essa afirmação? Pode colocar no chat se não quiser falar, tá? No microfone, pode ser no chat também. Por que vocês responderiam que essa maneira de escrever essa fração aqui é falsa? Por conta do 5. Esse exercício aí de verdadeiro ou falso, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte: muitas vezes, e isso acontece mais com frequência quando a gente está falando aí de cálculo, porque a gente não vai ter expressão numérica, a gente vai ter uma expressão que envolve uma variável, que envolve o x, que envolve uma incógnita, tá? O que acontece? Muitos alunos olham para essa expressão aqui e pensam assim, tem um 3 em cima e um 3 embaixo, então eu posso cortar. E é esse resultado que está aqui, ó. É você ter cortado o 3 da parte de cima e ter cortado o 3 da parte de baixo. Mas não pode fazer isso. Por quê? Eu posso sim simplificar uma fração. Mas eu tenho que lembrar que todos os termos dessa fração têm que ser simplificados. Então, eu não posso só dividir essa primeira parte aqui por 3 e esquecer do 5. O 5 também teria que ser dividido por 3. Então, dessa forma, isso aqui estaria errado. Isso aqui não é verdadeiro. Como que eu poderia reescrever? Então, quem respondeu falso, tá certo. Como que eu poderia reescrever essa expressão aqui, ó? Será que tem algum modo que eu possa escrever essa fração
de outro jeito? Ah, eu queria simplificar, eu queria muito tirar esse 3 ali da frente do x. Então, você teria que fazer o seguinte, eu só posso simplificar uma fração se a parte de cima e a parte de baixo for dividido por 5. Então, eu posso sim dividir essa minha fração. Dividido por 5 não, dividido por 3. Eu posso sim dividir a minha fração por 3 em cima e dividir embaixo, mas todo mundo tem que ser dividido por 3. Então, ficaria como? Ficaria 3x dividido por 3, o x de cima corta com o 3 que a gente está dividindo. 5 dividido por 3, aqui não dá para simplificar, então ficaria 5 sobre 3, desse jeito. 3 dividido por 3 ficaria 1. Então, eu poderia sim escrever essa fração desse modo, e estaria correto. Mas o que eu fiz? Qual é a diferença? A diferença é que o número 5 também foi dividido por 3, tá? Então, esse é um erro muito comum, querer cortar um número em cima e embaixo de uma fração. Não pode, a menos que esse número seja cortado, seja dividido em todos os termos da parte de cima, tá? Se for embaixo, também não pode. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora de manipular frações. Como eu tenho esse 1 embaixo, eu sei que 1 embaixo de uma fração eu posso omitir. Então, isso aqui eu também poderia escrever assim, 5x mais 5 terços. Também seria uma outra forma de escrever essa fração. Esse x mais 5 terços seria equivalente a fazer o seguinte. Toda vez que eu tenho uma soma na parte de cima, então eu vou escrever de forma genérica. Se eu tenho assim, a mais b, a mais ou menos, tá? Pode ser menos também. Sobre c, é verdade que isso aqui é a sobre c mais ou menos b sobre c. Por quê? Porque a gente acabou de ver que se eu tenho duas frações com o mesmo denominador, eu mantenho o denominador e opero a parte de cima. Então, eu poderia escrever essa expressão que está ali em cima em branco, 3x mais 5 sobre 3, dessa forma aqui, ó. Também, né? Uma outra opção, se você quisesse escrever essa expressão. Poderia escrever assim, 3x sobre 3 mais 5 sobre 3. Então, o 3 foi para as duas partes da minha fração. E aí, na primeira fração, agora sim eu posso cortar esse 3 com esse 3 e aí ficaria só x. Que é o mesmo resultado que está aqui. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente está manipulando uma expressão que envolve fração? Eu tenho que lembrar como é que eu somo a fração. Eu só somo a fração se o denominador for igual. Portanto, se eu tiver uma expressão desse tipo, eu posso sim separar em duas frações, desde que o denominador apareça na primeira e também na segunda. Se tiver 10 partes de cima ali, 10 termos em cima, tem que aparecer em cada um dos termos que estão ali. Tá? Isso aqui pode. Beleza. E se tiver assim? Posso separar assim? O que vocês acham? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Se eu tiver a soma na parte de baixo da fração, esse também é uma situação comum que aparece pra gente. Se eu tiver uma soma na parte de baixo da minha fração, posso separar em duas frações diferentes? O que vocês acham? Dá para fazer isso? Sim ou não? Vocês estão com vergonha de falar, com medo de errar? Não tem problema. O importante é que a gente discuta aqui para que vocês aprendam, né? Lembrem, façam uma anotação aí, de repente, das coisas importantes. Acho que não. Então, botou o acho, né? Tipo, acho que não dá. Não pode, tá? Apesar de ser um erro bem comum, porque a gente tem essa mania de querer se livrar dessa fração e tirar esses números daí, não pode, tá? Então, isso aqui não pode. Isso aqui está errado. Por quê? Porque a gente sabe que quando eu somo frações, eu não mantenho a parte de cima da fração, eu mantenho a parte de baixo, tá? Então, eu posso separar se a soma estiver em cima. Se a soma, perdão, ou a subtração estiver na parte de baixo da minha fração, não pode, tá bom? Então, essa é a primeira observação que
como eu falei, eu tentei nesse semestre trazer um pouquinho do que vem lá na frente, que também aparece essa operação que a gente acabou de ver agora de soma e subtração de frações. Então, aqui tem um exemplo onde sim, acho que dá para fazer. Essa observação aí é verdadeira ou falsa? De acordo com isso que eu acabei de falar. Posso separar em duas frações ou posso simplificar desde que eu divida todo mundo pelo mesmo número ou multiplique todo mundo pelo mesmo número também. Tá? A diferença é que agora aqui é 15, não é 5. Essa observação, vocês acham que é verdadeira ou é falsa? Mais alguém se arrisca? Tá vendo? O princípio é o mesmo, é soma de frações, só que agora ela aparece num contexto um pouquinho diferente. Então já dá um, ixi, não sei mais o que fazer, não sei se é verdadeiro. É verdadeiro, tá? Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque eu vou escrever essa fração separada. Eu posso fazer isso, né? Então são duas estratégias, ou divide todo mundo pelo mesmo número, ou então separe em duas frações. As duas estratégias estão certas. Então, aqui, se eu fizer o seguinte, se eu pegar essa minha fração e dividir a parte de cima e a parte de baixo, todo mundo por 3, esse 3 vai cortar com esse, vai sobrar o x. 15 dividido por 3 é 5, 3 dividido por 3 é 1. Então, qual é a diferença com relação a antes? A diferença é que eu tenho esse termo aqui, ó. Esse cara também foi dividido. Então, tá certo. Eu dividi a expressão toda, eu simplifiquei uma fração, só que nessa fração, a parte de cima, o numerador da minha fração, tinha ali uma expressão que envolve x. Então, eu posso também dividir por 3, posso multiplicar por um número, se for conveniente? Pode, desde que você faça isso em todos os termos que estão na parte de cima e em todos os termos que estão na parte de baixo. Certo? Mais uma equaçãozinha agora para resolver essa equação do primeiro grau. Equação, porque tem igual, primeiro grau, porque a minha incógnita está elevada à potência 1. Vocês conseguem resolver para mim e dizer qual vai ser o valor da minha incógnita x? O objetivo de resolver uma equação do primeiro grau é obter x igual a um número. Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Quem conseguir resolver pode colocar ali no chat para a gente comparar. Pode fechar a persiana para mim, por favor? Acho que está aparecendo a cadeira do meu esposo ali. Tentem fazer um rabisquinho aí para tentar resolver essa equação, tá? É justamente agora o princípio de resolver a equação do primeiro grau com coeficientes, com números que podem ser fracionários também. Alguém mais? Eu nem lembro quanto dá também, que eu escrevi isso aqui na segunda-feira. 6. Alguém chegou a um resultado diferente de 6, eu vou resolver, tá? Mas só para mostrar aí o que acontece quando a gente tem uma fração junto com o x. 6, então acho que mais ou menos unanimidade aí chegamos no resultado. Bom, como é que eu resolvo uma expressão como essa? Esse 2/3 é um número fracionário, então o coeficiente, o número que está multiplicando o x, é 2/3. Mas eu posso pensar nesses números separados também. Eu posso pensar que esse 2/3 nada mais é do que um 2 que multiplica o x e que está sendo dividido por 3. Então, eu não preciso manipular essa fração junta. Eu posso, mas eu posso manipular o número de cima e o número de baixo. Então, essa seria a forma que eu
sugeriria de vocês resolverem essa equação, manipulando os números da fração separadamente. Então, como é que eu faria isso? Bom, o x já está do lado esquerdo, que é o lado que geralmente a gente prefere que ele esteja, não é necessário que ele esteja do lado esquerdo, mas tudo bem. 7 está aqui, 3 está positivo, passa para lá negativo. 7 menos 3 fica 2 terços de x igual a 4. Como é que vocês fizeram esse passo? Vocês mandaram o 3 para lá multiplicando ou vocês mandaram esse 2 terços todo para o outro lado? O jeito 1, então me digam 1 ou 2. 1 seria isso. 2 seria pegar essa fração toda e mandar para o outro lado. Vocês fizeram do jeito 1 ou do jeito 2? A Kelly disse que fez pelo jeito 1. Quem mais? 2. Vocês pegaram esse 2, essa fração toda. Isso, então, teve dos dois jeitos, eu vou fazer dos dois jeitos, então. Beleza. Então, o que seria um modo de resolver isso aqui? O que eu botei como sendo 1? O 2 é a fração toda. Um jeito seria tratar esses números que estão multiplicando x separadamente. Então, uma maneira, tá? Seria escrever 2, 3 e x igual a 4, né? Só repetir, tá? Seria pegar só esse 3 que está dividindo e trocar ele de lado multiplicando. Então, ficaria 2x do lado de cá. 3 vezes 4, 12. E depois, o meu x que está multiplicando, o meu 2 que está multiplicando o x, eu vou passar para o outro lado dividindo. 12 dividido por 2, x igual a 6. Então, essa seria um modo de fazer. Pegar apenas o 3 e jogar para o outro lado. Como o 3 está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Como o 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Esse seria um modo de resolver. Mas outro jeito seria enxergar esse 2 terços como um único número, como uma fração. E aí eu preciso entender qual é a operação que está sendo feita. Bom, se eu enxergo esse número todo, o 2 terços, eu preciso lembrar que ele está multiplicando o x. Então, quando ele troca de lado numa igualdade, ele vai ter que fazer a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu escreveria x sobre, né, x igual a 4 dividido, perceba o tamanho do traço, que é justamente para separar, dividido pelo número que está lá do outro lado. O número que está do outro lado é a fração 2 terços. Vocês fizeram assim? Quem falou que fez pelo jeito 2? Quem me falou ali? A Tassiana, vocês fizeram assim? Tudo bem. A gente não falou disso ainda, mas você já sabe, então pode usar. Quando eu tenho um número em cima, ou uma fração eventualmente, né? Mas um número em cima e necessariamente uma fração na parte de baixo, como é que a gente resolve essa expressão aqui? A gente mantém o número de cima e faz o quê? Multiplica pelo inverso do de baixo. 2 dividido por 3 vai ser 3 sobre 2. Certo? E aqui eu tenho, então, uma multiplicação de dois números, só que um deles é fracionário. Vocês já sabem, isso também não falei, vou falar amanhã disso. Mas eu sei que quando eu tenho 4 vezes 3 meios, a multiplicação de frações é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, isso aqui vai ficar x igual 4 vezes 3 é 12, 1 vezes 2 é 2. 12 dividido por 2 é 6. O mesmo resultado, independente da técnica que vocês utilizarem. O que é importante ressaltar? O importante ressaltar é que, se você usar só o número 3, você tem que fazer o inverso da operação que aquele 3 está fazendo, que nesse caso é uma divisão. Se eu usar o 2 terços todo, o 2 terços ele está multiplicando a minha incógnita. Portanto, ele vai passar para o outro lado, dividindo o lado direito, tá? E aí a gente manipula as frações aí para não dar problema. Os dois jeitos estão certos. Aí eu deixo a critério de vocês escolher qual deles vocês se sentem mais familiarizados para resolver, tá? Então, importante, se você tem um cara que está dividindo,
vai passar multiplicando. Se você tem alguém que está multiplicando, vai passar dividindo, independente se for um número natural, se for um número inteiro ou se for um número fracionário também. Certo? Então, x igual a 6 é a solução dessa nossa equação. Para finalizar, essa equação aqui. Resolvam ela para mim. Ela é facinha essa. A gente até já falou de algumas ontem. Eu acabei inventando algumas na aula de ontem. Qual que é o valor da nossa incógnita x nessa equação para a gente encerrar a nossa videoaula de hoje? Essa é facinho, né, pessoal? Quanto que vale o x na nossa equação? Um meio. Mais algum resultado? Mais alguém que acha que é um meio? Não? Então vamos fazer para a gente encerrar a nossa aula. Essa equação não é uma equação difícil, tá? Mas é justamente aquela história que tem um número negativo com x, que aí pode dar um nó na nossa cabeça ali, dependendo, né? A gente pode esquecer, eventualmente, daquele negativo. Então, nesse caso, eu tenho um número negativo com x, eu vou deixar ele desse lado. O 3 está positivo, vai passar para lá negativo. Portanto, vai ficar menos 2x igual a menos 1. E aí, essa equação a gente acabou já falando na aula de ontem, né? Eu tenho um número multiplicando x. Que número é esse que está multiplicando x? É o menos 2. O número é esse. O número é o número 2 negativo. Então, esse menos não é um menos de subtração. É um menos do número 2, um número inteiro que tem sinal negativo. Se eu quero resolver a minha equação, o meu objetivo é isolar o x. Então, esse número está multiplicando o meu x. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, porque é a operação inversa da multiplicação, que é o que está acontecendo do lado esquerdo da minha igualdade. Então, menos 1 sobre menos 2. Então, não esqueçam de deixar esse menos 2 ali, tá? Não esqueçam de passar o menos junto também. Posso deixar minha resposta assim? Pode. Lá, quando eu defini os números racionais, eu disse que a parte de cima tinha que ser inteira e a parte de baixo tinha que ser inteira, mas não podia ser zero. Então, eu posso deixar o número de cima negativo e o número de baixo negativo. Mas não é interessante deixar esse menos embaixo, porque se eu for tirar mínimo, eu vou ter que tomar cuidado, né? Então, o legal é sempre deixar o número de baixo com um sinal positivo. Então, para isso, eu posso reescrever essa fração de uma forma equivalente. E a forma equivalente é, quando eu divido dois números negativos, o resultado é positivo. Então, aqui eu tenho mais 1/2. Não precisaria escrever o mais, né? Escrevi ali só para ressaltar que aqueles dois menos se transformaram em um mais. Então, o resultado da nossa expressão é 1 sobre 2. Então, não tenham medo de resolver uma equação, tá? Seja do primeiro, do segundo, independente do grau da equação. Não tenham medo de receber uma resposta que seja fracionária. Faz parte da vida, tá? Assim como zero. X igual a zero é resposta de uma série de equações. Tá? Inclusive uma que a gente resolveu na aula de ontem. A primeira que a gente resolveu na aula de ontem. Então, a resposta pode ser sim um número negativo, pode ser um número positivo, pode ser zero, tá? Vai depender da equação que vocês receberem. Então, não tentem se livrar daquela história de que a resposta tem que ser um número positivo, inteiro, bonitinho e par, no melhor dos casos. Não, pode ser qualquer número, tá bom? Então, para amanhã, resolvam aqueles exercícios ali de soma de frações. E amanhã a gente vai falar, então, de multiplicação de frações, multiplicação e divisão, e treinar mais um pouquinho, certo? Obrigado pela presença de vocês. Logo, logo, daqui a uns 10 minutinhos, o material já está